Ok? Diz assim, o Salmo 149. Vamos ler todos juntos, verso 1, verso 2 e verso 3. Todos. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta. Cante-lhe salmos com adufe e harpa. Amém? Amém. Louvai a Deus. Esse é o tema que eu queria compartilhar com os irmãos. Os fiéis louvam a Deus. Eu queria mais um instante para que a gente fechasse nossos olhos rapidamente, para que a gente pudesse orar, pedindo que Deus nos fale. São apenas 10, 15 minutos no máximo, essa breve reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos. Santo Deus, te louvamos por esse dia que o Senhor fez. O salmista nos diz no Salmo 118, esse é o dia que o Senhor fez e devemos nos regozijar, nos alegrar nele, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor ama aos seus que o temem, que o buscam. Ó Deus, abençoa a cada acampante aqui, a cada um dos teus servos e servas, aqueles que ainda estão se dirigindo para cá nos próximos dias, que possamos estar aqui no momento de comunhão, de louvor, como assim diz o salmista, os fiéis, eles louvam a Deus, porque eles temem ao Senhor e porque eles foram alcançados pela graça. Te louvamos pelo teu amor, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, temos aqui mais um dos salmos, né? Aqui você, desse Salmo 149, fala sobre um percentual da nação, ou dos povos da face da terra, dos quais são conhecidos como aqueles que louvam a Deus. E o salmista aqui, nesse tema, que tem como tema os fiéis louvam a Deus, mostram que essa é uma característica ímpar daqueles que temem ao Senhor. Esse salmo, ele mostra que os fiéis, aqueles que temem a Deus, aqueles que foram alcançados pela graça, só apenas eles louvam a Deus. Louvar a Deus é muito mais do que abrir os nossos lábios e cantar, apresentar cânticos, né? Louvar não é você saber entoar algum cântico, mas louvar é exaltar a majestade e a glória do soberano. E o salmista diz, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Aonde é que se encontra na terra a Assembleia dos Santos? Né? A Assembleia é ajuntamento do povo de Deus, dos santos redimidos, aqueles que foram alcançados pela graça. Então, quando o salmista diz que nós devemos cantar ao Senhor um novo cântico, ele está dizendo que dos nossos lábios deve fluir um louvor que exalte a glória do Deus Altíssimo. Assim como Martinho Lutero disse há muitos séculos atrás, que quando nós louvamos a Deus com intensidade, com o coração, é como se estivesse orando. É muito mais do que, é como uma oração fervorosa, o louvor de coração sincero. Interessante que o salmista começa, aleluia, cantai ao Senhor. E nós temos vários salmos que começam assim, cantai ao Senhor, como o Salmo 96, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, bendizei a todos os povos, bendizei as suas maravilhas entre as nações. Então, cantar significa seja grato a Deus, louve, exalte, porque Ele é o Deus Altíssimo. Então, esse novo cântico sai do coração dos redimidos, daqueles que são chamados como santos de Deus. A palavra santo de Deus é interessante quando a gente começa a ensinar na doutrina sobre a teologia da santidade ou dos santos. Muitas pessoas entendem assim, mas eu sou pecador, como é que eu posso ser chamado de santo? E de fato, nenhum de nós temos essa prerrogativa de nós mesmos. Essa prerrogativa de sermos santos, de sermos separados, é um ato da benevolência de Deus, da sua muita misericórdia, da sua graça. Se você hoje é uma pessoa mais parecida com Cristo, ou pelo menos é essa a exigência das Escrituras, que sejamos semelhantes a Cristo. Então, ser santo significa aquele que foi separado. Ou seja, imagine você que você foi separado por Deus desde toda a eternidade. O que é toda a eternidade? Você nem existia. Na verdade, nem existia o vasto universo, nem a Terra, e Deus já tinha nos separado para sermos seu povo, o povo redimido. E esse povo que ele tem a sua concretude em Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário. Nós somos alcançados por essa graça. Então, quem é que louva a Deus? Os fiéis, os santos, os redimidos, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E ele diz, regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Quem é Israel? O Israel de Deus, não mais a nação de Israel, mas todos os redimidos. Nós somos o Israel de Deus.
O Israel de Deus não tem mais a questão de nação, de etnia, de povo específico. O Israel de Deus são todos os povos que o adoram em espírito e verdade, aqueles que foram alcançados por Cristo. Então, santos, redimidos, comprados pela sua graça, povo santo escolhido de Deus. Pedro escreve isso nas suas epístolas, dizendo que nós somos o povo santo, separado, nação santa, né? Povo de sacerdócio real, exclusivo de Deus. Ou seja, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós agora fazemos parte da família de Deus, nós fomos alcançados por intermédio de Cristo. Então, ser servo de Deus, louvar a Deus com fidelidade, louvar a Deus com sinceridade de lábios, é o que Deus espera de cada um de nós. Você pode cantar, você pode ter até uma voz bonita, até bela, de só eu que sei cantar aqui do grupo dos 5 e cantar lá no dia da mocidade, né? Um mais desafinado que o outro, mas eu sou o que sei cantar. Mas quando fala de saber cantar, não são as técnicas vocais, de tom, né? Mas é cantar de coração. Tem uns que dizem, eu não tenho voz para cantar, eu sou afônico, ou a minha voz é muito estridente e tal. Mas louvar a Deus não depende do seu timbre ou da sua entonação, mas depende do seu coração. Aquilo que Jesus disse àquela mulher, né? Os verdadeiros adoradores, como é que eles adoram a Deus? Em espírito e verdade. Então Deus está olhando dos céus aqueles que o louvam com sinceridade de lábios, de coração e de vida. Também não são as nossas vestes, né? Estamos vestidos como crentes, se é que existe uma roupa de crente. Não é o paletó, o vestido longo, mas é o coração transformado por essa graça bendita. Então, só os fiéis louvam a Deus, significa que só o louvor dos santos, dos redimidos, é que alcança os céus. É que Deus ouve e ele se alegra com o cântico dos seus adoradores. Então, esses são o quê? Os filhos de Sião. Esses que são o Israel de Deus, o Deus criador do seu povo. E o verso 3 diz, louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufre e com harpa. Então, os instrumentos, quando nós utilizamos para a glória de Deus, eles exaltam ao Deus Criador, ao Deus soberano. Observe comigo, voltando algumas páginas da sua Bíblia, o que diz lá o salmista Davi no Salmo 139. Ele exalta a Deus, mostrando esse Deus que tudo sabe, esse Deus que tudo pode, esse Deus que é soberano. O Deus que nós servimos é um Deus magnífico, é o Deus soberano, do qual o salmista Davi aqui tenta exprimir com palavras a grandiosidade do nosso Deus. E aqui no Salmo 139 diz aqui Davi, no verso de número 4, veja, Salmo 139, 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Aí ele vai dizer, pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Essa poesia sacra de Davi mostra o Deus que tudo pode, o Deus que sabe tudo, ainda quando eu era informe, ainda uma substância ainda inexistente, e o Senhor já separou, já nos preparou para o louvar, para o engrandecerei. E Davi diz que não há lugar onde nós podemos nos esconder da face do Deus Altíssimo. Então, como povo de Deus Santo, voltando lá para o Salmo 149, ele diz exatamente isso. Eu e você temos uma meta, uma missão nessa vida. Exaltar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. Testemunhar ao mundo a glória de Deus. Aquilo que Jesus, resumindo lá em Mateus capítulo 5, já no finalzinho, daquela parte do Sermão da Montanha, né, o Sermão do Monte, quando Jesus diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus.
Como é que a gente glorifica a Deus que está nos céus? Com o nosso louvor, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa caminhada, né? Então a caminhada do cristão aqui deve ser uma caminhada de louvor a Deus, de exaltar a majestade do Deus Altíssimo. Por isso que o salmista diz: aleluia, cantai ao Senhor novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Aqui, nesse lugar que estamos, aqui é a Assembleia dos Santos, aqui é o ajuntamento do povo de Deus, o povo redimido, o povo que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós não estamos aqui apenas para passar um momento de alegria, um momento de distração, um momento fora, longe do carnaval, da folia. Estamos aqui para adorar a Deus. Estamos aqui para louvar a Deus, para testemunhar da sua grandeza. E não podemos esquecer disso, que nós fomos comprados por um alto preço. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, né? Ele morreu o nosso pecado, ele morreu a nossa morte, ele pagou a nossa dívida que era impagável. Então veja, você tem muito a agradecer a Deus por Cristo, porque Cristo lhe ama, Cristo intercede por nós todos os dias. Cristo está com a sua igreja todos os dias. Então quando o povo de Deus se reúne, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio dele. Então aqui se torna a Assembleia, o ajuntamento do povo de Deus. E qual é o objetivo disso aqui? Não é cumprirmos uma agenda eclesiástica, porque temos que ter um momento de culto, porque faz parte talvez da liturgia lá. Não, irmãos, o momento é que a gente tem que ter um tempo para adorar ao Senhor. Amanhã é domingo. E amanhã é o dia da gente se consagrar, né? Amanhã é o dia da gente lembrar, não estamos lá no templo, mas estamos aqui, e aqui é a Assembleia dos Santos. É aqui onde também devemos adorar a Deus. Então, os fiéis louvam a Deus porque só eles diante de Deus, recebido o seu louvor, a sua adoração. Porque Deus não aceita e não requer culto ou fogo estranho de pessoas que se dizem amar a Deus, adorar a Deus, seguir os seus passos e, na verdade, vivem na contramão da sua vontade. Então, como nós somos o Israel de Deus aqui na terra, como nós somos o seu povo separado, não é? Como diz Paulo lá em Romanos, né? O povo de Deus não é mais não é o povo lá de Israel, não é a nação de Israel, mas é todos aqueles, judeus e gentios, que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Então, enquanto vivermos nessa vida, precisamos louvar a Deus com flauta, com salmos, com aduf e com harpa. Devemos utilizar os instrumentos para a glória de Deus, os nossos lábios para a glória de Deus. Então, quando você estiver na casa do Senhor, no ajuntamento, nunca tenha vergonha de adorar, de cantar, de ler a palavra, de falar do Evangelho, mas que você possa louvar ao Senhor durante os dias da sua vida. Não é isso que diz o texto, né? Salmo 146. Volta aí mais algumas páginas. O que diz o Salmo 146? O verso 1º e o verso 2º. Vamos ler todos juntos? Verso 1 e 2, Salmo 146. Todos. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Será que você tem motivos para louvar a Deus enquanto o Senhor lhe der vida? Enquanto você tiver o sopro de vida nos seus pulmões? Porque o salmista diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Então você tem que ter motivos para agradecer a Deus. Você tem que ter motivos para louvar a Deus. Louve a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Louve a Deus por tudo quanto Deus irá fazer na sua vida. E assim, ande nos seus caminhos. Confie no Senhor, porque você é o eleito de Deus. Você é o redimido do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. É por você que Deus morreu naquela cruz. É por você que Ele sofreu aquela agonia de morte maldita na cruz do Calvário. Então, quando a gente participa da ceia, já quero concluir, a gente tem que lembrar que aquele momento que o Senhor Jesus tomou a última ceia, Ele deu uma lição para os seus discípulos. A lição de humildade, a lição de quebrantamento, a lição de servir. Lembra daquele último momento que Jesus está com seus discípulos? E aí ele chega no cenáculo, os discípulos tinham vindo daquela missão de pregar o Evangelho, e se reúne, Jesus chega lá, estando com eles, e todos sentam à mesa, e era costume daquela época, quando chegava alguém de viagem, lavar os pés. Os senhores que tinha empregados, ele mandava que lavasse os pés. E ninguém lavou os pés de Jesus. Ninguém lavou os pés dos discípulos, porque não tinha nenhum empregado, nenhum servo para fazer isso.
mas era necessário que alguém o fizesse. E Jesus se colocou à disposição. Jesus tirou a sua túnica, pegou a bacia e os discípulos ficaram olhando, mas o que é isso que Jesus está fazendo? Ele está fazendo o papel de um escravo. E aí Jesus começou a lavar os pés e os discípulos constrangidos. Mas Senhor, eu é que deveria estar lavando teus pés. Mas ninguém tomou a atitude, ninguém tomou o lugar de servo. Eles queriam a posição esperando que alguém fizesse isso. E Jesus disse, vocês entenderam o que eu vos fiz? Porque assim como eu fiz a vocês, vocês devem fazer uns aos outros. Então Jesus deu uma lição de humildade, de singeleza, de servo. Então quando nós louvamos a Deus e quando nós adoramos e quando nós nos colocamos à disposição de seguir a Cristo, nunca podemos esquecer que somos servos de Deus, que precisamos viver para a sua glória. E a gente louva a Deus com o nosso testemunho. A gente louva a Deus com a nossa vida. Porque só os fiéis, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que foram comprados pelo seu sangue, eles podem de fato oferecer louvor aceitável a Deus. E aí o salmista diz, ele vai cantar ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor vai ser entoado na Assembleia dos Santos. Então, irmãos, eu e você, como fomos um dia alcançados pela graça, nunca esqueça isso. Você é servo, você é serva e você deve adorar a Deus. Como já dizia Agostinho de Hipona, né? Ele dizia assim, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre sou. Ou seja, quanto mais eu me humilho diante de Deus, mais Ele me transforma numa pessoa humilde, uma pessoa transformada. Então, louve-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufre e com harpa. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a louvá-lo durante os dias da nossa vida, a viver para a sua glória. Eu queria que alguém abrisse aí o último versículo, 1 Coríntios 10, verso 31. Leiam aí esse texto, entendendo que tudo o que fazemos nessa vida deve redundar sempre na glória de Deus. 10, 31. O que é que diz o texto? Pode ler, vamos ler todos juntos, né? Quem achou? Portanto, quer comais. Então, existe alguma coisa que não exalte ou glorifique a Deus? As coisas mais simples, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que vieres a fazer, fazei tudo para quem? Para a glória de Deus. Então, a nossa vida está sempre diante dos olhos do Senhor. Como diz Davi no Salmo 139, aonde poderemos fugir da face do Senhor? Nos abismos, nos mais altos confins dos céus, ou nos mais profundos abismos da terra, ou nos rochedos. Até ali o Senhor nos encontrará. Então, o autor de Hebreus diz que estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, e que nós possamos viver para a glória de Deus. Então, quer comais ou bebais, ou passar qualquer outra coisa, tudo o que fazemos deve sempre apontar. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Deus soberano, o Deus que tudo pode, o Deus que sabe todas as coisas. Que Deus nos ajude nesses dias que estaremos aqui no acampamento, né? A gente não deu um título para o momento aqui, não foi? Acampamento. O tema que foi colocado é os fiéis louvam a Deus. Esse é o tema dos dias que vamos passar aqui. Entendendo, eu e você, que todos nós que tememos a Deus, que somos fiéis, porque Ele nos redimiu, somos santos porque Ele nos redimiu e que devemos seguir os seus passos. Então, que você possa lembrar, que cada dia que você passar aqui, que você é um homem ou mulher de Deus, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e deve glorificar em tudo que você faça. Lavando os pratos, varrendo a casa, amando o seu irmão, perdoando, porque aqui a gente vai ter momentos de, às vezes, entender alguma coisa, né? Mas a gente tem que entender que o desentendimento faz parte da convivência social. Mas a gente, além de tudo, nós amamos uns aos outros, perdoando uns aos outros e aprendendo a viver em comunhão. Porque era assim a igreja de Atos Apóstolos, era assim os irmãos que conviviam com Jesus. De vez em quando tinha um momento de atrito, porque isso faz parte da natureza nossa, né? Cada cabeça aí tem um pensamento, uma ideia. Se todos nós pensássemos iguais, estava todo mundo vestido com a mesma cor, praticamente com a mesma roupa, querendo a mesma comida, a vida não teria graça, né? Todo mundo pensando igual. Então Deus nos fez diferentes para a glória dele. Amém?